Bom, hoje é a última aula desse livro, também é a última aula do ano. Hoje vai ser Geografia Bíblica, né? Terminando o livro de Bibliologia, eu trouxe aí para vocês verem como é que é o papiro, né? Para vocês terem uma noção de como era o papel que foi usado nas primeiras escritas, depois os pergaminhos, né? E o papiro. Pergaminho a gente não tem mais, é o couro, né? Agora, o papiro é feito da... Lá no Brasil, a gente tinha no brejo, aquela chamada taboa, dá um pendão assim, né? É daquilo ali, mas cortado ali, eles cortavam fininho, trançavam, prensa, aí fica o papel. Vamos orar ao Senhor então. Querido Deus, mais uma vez, obrigado porque estamos aqui para estudarmos acerca da geografia das terras bíblicas, por onde, Senhor, aconteceram os primeiros fatos, o berço da humanidade na Mesopotâmia, também as terras onde Abraão, ele, Senhor, peregrinou junto com seus filhos e as tribos, e também a terra onde Jesus nasceu, cresceu, viveu, morreu e ressuscitou. Obrigado, Pai, agora nos ajude para que possamos assimilar um pouco disso e guardar, meu Deus, em nosso coração a importância de conhecermos a história desses lugares. Em nome de Jesus, Pai, nos orienta pelo Teu Espírito Santo. Amém. Ok. Bom, é a última aula, né? Então, como última aula, ela mostra que essa geografia que nós vamos estudar hoje é o palco terreno e humano da revelação divina. Então nós vamos, no texto primeiro, nós vamos falar já sobre o mundo bíblico, parte 1. Ele situa-se no atual Oriente Médio e nas terras do entorno do mar Mediterrâneo. O berço da raça humana é a Mesopotâmia. Isso é, as planícies que ficam entre os rios Tigre e Eufrates. Daí partiram as primitivas civilizações após a dispersão das raças, né? Lá em Gênesis 10, 31, que distribui-se da seguinte forma, né? Depois que a arca baixou, Noé, depois do dilúvio, então Sem, ele povoou o sudoeste da Ásia, Cã povoou a África, Canaã e a Península Arábica. E Jafé povoou a Europa e a parte da Ásia. Então, quais os limites do mundo bíblico? A dimensão do mundo bíblico é conhecida, onde ocorreram os fatos registrados na Bíblia, e divide-se em norte, leste, sul e oeste. No norte está da Espanha ao Mar Cáspio, do leste, do Mar Cáspio ao Mar Arábico, que é o Oceano Índico, e do sul, do Mar Arábico até a Líbia, e depois do oeste, da Líbia até a Espanha. Aí vocês podem ver nesse mapa que vocês têm aí no livro, esses mares que foram citados aqui. As regiões, as áreas e também os países. Neste e nos dois textos a seguir, nós vamos citar 18 países que tiveram maior expressão no desenrolar do acontecimento bíblico. A Mesopotâmia, que é o berço da humanidade, onde se localiza o Éden adâmico, né? A Babilônia, país e capital, que é igual a Caldeia ou Sinear, é o sul da Mesopotâmia. E a Assíria, capital Nínive, é o norte da Mesopotâmia. Nós temos também a Arábia, que a capital é Petra, e estende-se da foz do Nilo ao Golfo Pérsico, peregrinação de Israel, Ofir, terras do ouro. Depois tem a Pérsia, né, que hoje é o Irã. A capitais foi Suzã, Persépolis,
Passálgoda e tratado no livro de Esther e parte também do livro de Daniel. O Elão, hoje, que foi incorporado ao Irã, a capital Suzã, lá em Gênesis 14 descreve. Também tem a Média, que é o norte do Elão, a capital foi Ramadã, e entre os gregos, Ecbatana. A Armênia ou Ararat. Gênesis 8:4 Ararat foi essa cordilheira de montanhas onde pousou a arca de Noé quando as águas baixaram. A Síria ou Arã, a capital é Damasco, seu território não é o mesmo da Síria atual. Então, e tem a Fenícia. Hoje, a Fenícia é o Líbano, em parte. Cidades como Tiro e Sidom, de onde vieram navegantes famosos e também exploradores primitivos. Eles fundaram Cartago na África. Israel ou Canaã. Sua relevância diz respeito a fatos como: primeiro, foi prometida por Deus aos hebreus, depois o centro geográfico do mundo, sob o ponto de vista divino. E também Ezequiel 26 diz que é a melhor terra do mundo. Lembra que Deus falou a Abraão que iria dar a ele e a seus descendentes uma terra que manava leite e mel. E o nome pelos quais é conhecido Israel, aí está Canaã, terra dos amorreus, terra dos hebreus, Judeia ou terra de Judá, terra da promessa, terra santa, terra de Israel no Antigo Testamento e Israel atualmente. E Palestina, que foi um nome imposto por manobra política moderna. Na verdade, eu também, quando eu estudei a história, eu vi que o nome Palestina que se dá hoje, aqui ele fala, né? Os judeus não aceitam esse nome para eles, porque foi um imperador romano, Adriano, que por volta do ano 130, para provocar os judeus, para humilhar, ele colocou o nome, tirar a identidade de Israel, colocou esse nome de Palestina. E o seu intento diabólico era destruir o vínculo do povo judeu com a terra que Deus lhes dera por herança perpétua. Então, o nome Palestina, ela vem do hebraico, que é Pelechet, que significa divisor, invasor, e é traduzido na Bíblia hebraica como Filístia, para designar a região ocupada pelos filisteus. Filisteus, esse povo filisteu, um povo de origem grega, nada tem a ver com os árabes nem com os semitas. Nunca houve um estado ou nação palestina. O uso do nome Palestina para referir-se a um grupo étnico árabe é uma manobra política moderna. E o pensamento de Golda Meir, que foi uma primeira-ministra de Israel, Palestina é o nome que os romanos deram a Eretz Israel, com o intuito de enfurecer os judeus, porque deveríamos usar esse nome infeliz dado para nos humilhar. Os ingleses escolheram chamar de Palestina a terra que eles controlavam, e os árabes pegaram esse nome como seu suposto nome milenar, apesar de nem sequer conseguirem pronunciá-lo corretamente. Quando eles vão falar Palestina, eles falam Falastim. Eles não conseguem pronunciar Palestina, eles falam Falastim. É uma entidade ficcional. Então, na verdade, esse povo palestino, que dizem que pertence, aí hoje tem ali o lado que eles ficam a faixa de Gaza, onde sempre viveu também os filisteus, eles dizem que é deles aquele território. O Israel é deles, que Israel roubou, Israel invadiu. Quando, na verdade, esse povo palestino nunca teve um governo, nunca
nunca teve uma língua própria. Eles estavam lá. E eles são um povo que não são nem árabes e nem judeus. Mas eles reivindicam, e politicamente o mundo se aproveita disso para dizer que aquela terra pertence aos palestinos. Que esse nome, e se você procurar, você vê qual alguma vez que teve um rei palestino, um governo palestino, nunca teve. Hoje tem os movimentos terroristas, e eles são movimentos que cuidam, que tomam conta daquela região, tanto é que sempre Israel está sendo atacado. Eles fazem túneis, o Israel sempre está destruindo túneis que eles constroem para mandar os terroristas pelos túneis entrar e matar soldado, matar judeu. E se você procurar na internet, você vai ver quantos túneis e como tem que ser vigilante os soldados israelenses, pois eles sempre estão procurando de alguma forma atrapalhar a vida dos judeus, querendo tomar para eles aquela região que nunca foi deles, mas que o mundo se aproveita disso politicamente para forçar Israel a ceder os territórios, né? Pastor, uma coisa interessante que eu vi esses dias, que lá na Palestina eles têm um programa de televisão que eles mostram para as crianças, para já desde pequenininho ensinar que Israel é inimigo. Eles colocam várias ideias na cabeça para que as crianças entrem no exército para ajudar a destruir o inimigo deles. O judeu. É isso mesmo. E se você procurar mais, eles nas escolas, as crianças que nascem lá na Palestina, nesse lugar deles, eles fazem cintos, como se fosse aquele cinto de homem-bomba, e para as crianças treinar. E um dia, quando elas crescerem, se quiserem ser mártires, eles falam assim: em cada moita que estiver escondido um judeu, eu vou matá-lo. Então, já desde criança, como ela falou, eles são ensinados a odiar. Aí você entende o porquê que Deus, quando fazia guerra com esses países, mandava os soldados israelenses matar até a criança de peito. Porque uma criança de peito, ela não tem maldade, ela é inocente, o Senhor recolhe. Mas uma criança que cresce com esse ódio no coração e ela morre, ela vai para o inferno. Então, se você olhar do ponto de vista de Deus, você vai ver que é justiça. Mas se você olhar do ponto de vista humano, é desumano, né? Até teve um irmão que se converteu, ele começou a ler a Bíblia e um dia perguntou para mim: pastor, o Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo? Eu falei: é o mesmo. Por que você está perguntando? É porque eu estou lendo a Bíblia e, nossa, Deus manda matar, manda fazer tanta coisa, mata criança, mata mulher, mata tudo. Assim, Aí eu expliquei para ele o porquê. Aí ele falou assim: porque, amados, essa vida que nós temos, ela é passageira, na verdade. A vida que importa, e é isso que a Bíblia fala sobre a primeira morte, a segunda morte, não é a morte física, essa é a morte espiritual. Em Apocalipse capítulo 20, ele fala que bem-aventurados e santos são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque sobre esses não tem poder a segunda morte. A primeira ressurreição só vai ser para salvos. Depois do milênio vai haver a outra ressurreição. Essa é para a condenação. E alguns poderão ser salvos, porque durante o milênio vai nascer pessoas, vai morrer. E no milênio, uma pessoa morrer com 100 anos vai morrer jovem, para você ter ideia. Como vai ser restaurado muita coisa da terra, do princípio. E o governo vai ser o governo de Cristo, o governo milenar. E nós, pela Bíblia, estaremos reinando com Ele. Mas, por enquanto, você vê que é disseminado o ódio. As famílias, elas são... quando um filho de uma família se explode dentro de um ônibus lá em Israel, no meio de soldados, para matar soldados, e morre também, ele é considerado como mártir. A família recebe muito dinheiro dos terroristas do Hamas. Antigamente era o Hezbollah,
agora é o Hamas. É organização terrorista, pois eles sempre procuram destruir Israel. Mas Deus é com Israel. As lutas de Israel, amado, sempre foi assim, 12 soldados árabes ou muçulmanos contra um soldado judeu, e a vitória sempre foi dos judeus, porque Deus peleja pelo seu povo. E Israel não está buscando intriga, eles são provocados. Falam assim, Israel atacou, Israel fez isso. Ele foi provocado, ele foi ameaçado, e vocês sabem como eles fazem? O soldado palestino, os terroristas, eles põem crianças, eles vão para hospitais, eles ficam em hospitais, ficam em escolas, porque Israel não pode atingir ali, porque tem criança, vai matar, né? Então eles ficam nesses lugares para tirar os mísseis, para se programar, é uma proteção para. Então eles usam as pessoas como o escudo humano. E Israel já é ao contrário, os soldados vão na frente para defender o povo de Israel. Então veja que a discrepância, mas que para o mundo, para a política do mundo que é diabólica, maligna, Israel é sempre o invasor, aquele que ataca, aquele que... Até as Nações Unidas mesmo, Israel não tem muita abertura para eles, né? Quem está lá que tem mais abertura na ONU é a China, os países árabes, muçulmanos, eles têm mais poder, né? Então, os direitos humanos mesmo da ONU, quem que está na cabeça? Os chineses e outros. Quer dizer, numa terra que não tem direitos humanos, quem está na ONU direcionando direitos humanos são eles. Então, que direitos são esses? É por isso que você imagina como está o mundo, é por isso que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Quando você entende isso, existe muita maldade nesse mundo, muita coisa. E essas terras aqui são terras bíblicas, mas que ao mesmo tempo nós vamos ver que elas são usadas para muita intriga e guerras, porque Satanás foi ali, a partir daqui da Mesopotâmia, do Éden, que Satanás conseguiu enganar o homem e proliferar o pecado na raça humana. E ele sempre usa essas pessoas para fazer as suas maldades. Mas Deus continua sendo o mesmo e há promessas para Israel e Deus não vai mudar as suas promessas por causa dessas coisas. Então vocês podem ficar tranquilos com relação a isso. Israel é Israel e o resto é o resto, né? Nós hoje somos filhos de Abraão por causa da fé, né? Então, ok. Aqui fala sobre os limites, né? E são coisas para você, para nós, é um tanto assim, maçante você estudar, mas é preciso você estudar. Olhar ao sul, ao norte, ao oeste, a superfície, né? Por exemplo, Israel, né? Hoje, lembra que eu falei para vocês, que não está no livro, né? Mas informações que eu recebo de judeus, de crentes judeus, Israel hoje ocupa só 11% do território que Deus deu a Abraão. 11%. Por causa da rebeldia, da desobediência, Israel nunca ocupou o território que Deus deu para eles. Eles vão ocupar agora no milênio, ok? Vão ocupar. Tem povos ali, naquela região, que vão ter que desaparecer ou ser juntados ao povo judeu ou perder a pátria. Tudo aquela região ali, toda ela, até desde a Mesopotâmia lá em cima, descendo ali, tudo aquilo é de Israel, dos judeus. Às vezes ocupa só 11%. Então tem, na verdade, tem 89%, né, que eles não ocupam. Não é o território que Deus deu a Abraão, mas que ainda está ocupado por outras pessoas. E você viu que quando colocou Palestina, para chamar os judeus de eles que estão invadindo, eles que não são de lá, que tem que sair. Então. Bom, aqui você tem também a superfície, né? A comparação
você pega o mapa do Brasil, você olha o estado de Alagoas, é mais ou menos aquela proporção, o estado de Israel daquele tamanho. Lá também alguns mostram o Sergipe, né? É um pequenino estado, mas Israel é daquele tamanho. Ele tem um comprimento de 250 quilômetros, um pouco mais, e a maior largura de Israel é 88 quilômetros. Então, se você for daqui até lá, o Fuji, é mais ou menos isso, o tamanho de Israel, né? Ela teve várias capitais, né? Ela teve Gilgal no tempo de Josué, era Gilgal no tempo, Siló no tempo dos juízes, Gibeá no tempo de Saul, Jerusalém na época de Davi em diante, e seu primeiro nome foi Salém, né? Lembra que Melquisedeque era rei de Salém? E depois Jebus, e mais tarde Jerusalém. Mispá foi durante o cativeiro babilônico e por pouco tempo. Depois, Tiberíades, após a revolta de Bar Kokhba, ele em 135 a.C., né? Cesareia, capital ocupada por Roma. E atualmente a capital governamental de Israel é Jerusalém. Mas a diplomática, isso é para ter contato com o mundo, é Tel Aviv. Por quê? A maioria dos países ainda não reconhecem Jerusalém como capital de Israel. Eles dizem que Jerusalém é capital do mundo. E lembra que Deus falou, eu falei de Jerusalém com cálice de tontear, né? Que por causa de Jerusalém, muitas pessoas iriam brigar, iriam disputar, e isso está acontecendo, sempre aconteceu. Bom, coloca a coluna A de acordo com a coluna B. Vamos lá. 1, 2, 3 e 4, A, 5 e 6, 7 e 8, F e 9. Agora, a Jerusalém. Vamos entrar em Jerusalém agora. A cidade ela foi fundada pelos hititas. Lá em Ezequiel 16:3 está anotado, e também em Números 13:29. Ela é localizada a 21 quilômetros a oeste do Mar Morto, 51 quilômetros a leste do Mar Mediterrâneo. Ela foi edificada sobre um penhasco, por isso que todos que vão para Jerusalém sempre é subindo, nunca é descendo para Jerusalém, é subindo para Jerusalém. Está edificada sobre um penhasco de 800 metros de altura, e a leste da cidade fica o Monte das Oliveiras, a oeste e o sul, o Vale de Inom, que em grego é Geena. Geena é o lago de fogo, porque aqui se queimava o lixo, é onde se queima o lixo, aqui é o Vale de Inom. Tem o Vale de Cedron e o Vale de Inom. A cidade, nos tempos bíblicos, dividida em 5 zonas ou bairros, né? Que era Ofel, que ficava a sudeste, a Moriá, a leste. Esse Moriá aqui é onde Abraão foi sacrificar Isaac, Bezeta ao norte, Acra ao noroeste e Sião ao sudeste. Então, um vale interno chamado também de Tiropeon corre do norte a sul. Muitas das suas portas são mencionadas na Bíblia, mormente no livro de Neemias. Outras também são citadas no Novo Testamento, como em João 5:2 e Atos também 3:2. Agora, na distribuição da terra de Israel, Jerusalém ela ficou situada no território de Benjamim. Josué 18:28 vai ver aqui Benjamim, que tomou posse daquela terra, mas ela foi conquistada em parte por Judá, mas pertencia de fato a Benjamim. Então não ficava, pois, no território de Judá. Em Juízes 15:8 fala sobre isso. Saindo do jugo romano,
caiu em poder dos árabes no ano 637 depois de Cristo, salvo uns 100 anos durante o advento das cruzadas. Cruzadas eram cavalheiros que sempre fizeram a tentativa do cristianismo libertar a região das mãos dos muçulmanos árabes. Por quê? Porque eles tomaram Jerusalém e aquela região, e como a cidade é uma cidade para os judeus, a cidade sagrada, santa, e também para os cristãos, aí então as cruzadas foram, montou-se um exército para atacar esses muçulmanos. Na história, quem estudou história secular e tem contado esses eventos. Em 1518, os turcos conquistaram Jerusalém. Em 1917, os britânicos assumiram o controle. Quando a terra de Israel ficou sob o mandato britânico, por decisão da Liga das Nações, e a partir de 48, Jerusalém passou a ser a cidade soberana, Porém, na Guerra dos 6 Dias, em 1967, foi reconquistada das mãos dos árabes, que dela tinham se assenhorado na Guerra de 1948. Então, em 1947, houve o processo da liberação dos britânicos para que Israel fundasse seu Estado. Então, os judeus do mundo inteiro começaram a ir para lá. E se você ler um livro chamado Ó Jerusalém, ele é dessa grossura, eu li ele, ele conta toda a história de como os judeus foram chegando para conquistar a terra. Tinha alguns navios que não podiam atracar, tinha que ficar rodando no mar, esperando um lugar onde podiam atracar, e muitas vezes ao atracar eram atacados antes de eles descerem. E aí Deus levantou David Ben-Gurion e depois Yitzhak Rabin, que são líderes que lutaram na guerra da libertação de Israel. E no dia 14 de maio de 1948, Israel foi declarado uma nação, e cumprindo suas profecias bíblicas que dizia que Deus perguntou para o profeta: pode uma nação nascer em um dia? E o profeta disse: o Senhor sabe. Ele disse: sim, Israel vai nascer. E cumpriu-se agora, na nossa era, Pelo menos eu estava quase nascendo já quando, em 1948, eu nasci em 51, então era o Brasil, o embaixador do Brasil, o que estava na ONU, ele assinou, ele liberou, ele era da ONU, ele que assinou, deu um voto para que Israel se tornasse de novo uma nação. Por isso que o Brasil, apesar de ser entrado até governos corruptos, é uma nação abençoada, não é verdade? O Brasil tem tudo, Tudo mesmo, até coisa ruim tem, mas tem tudo que é de bom ali, riquezas que o mundo não tem. Nenhum país do mundo tem as riquezas minerais e também fluviais e também de água que o Brasil tem. Esse metal precioso que chama-se nióbio, as jazidas dele, 98% estão no Brasil. Só o Canadá tem 2%. E é um metal caríssimo que está sendo usado. O Japão vai lá no Brasil, compra um torrão, eles vendem aqueles torrão, cava, e traz aqui e transforma num aço caríssimo e depois vende para o Brasil. E se esse governo do Brasil ele permanecer como está agora, o nióbio vai ser explorado, o grafeno, o grafite, que são coisas que o Brasil tem muito. Então, se você estudar um pouquinho sobre isso, procurar pesquisar, você vai ver. Agora, se você quiser saber como Deus agiu
na guerra de 1967. Vai no YouTube e coloque lá Guerra de 1967. Você vai ver como Deus agiu. Tanques de guerra, porque era 12 árabes contra um judeu. Eles não tinham armas, não tinham como. E os tanques estavam descendo o monte e de repente eles travaram, o motor parou, não funcionava mais. E Israel então começou a avançar. Aí as nações pediram um cessar-fogo. Israel já estava entrando, já ia entrar no Egito, já ia entrar em outras nações. E um povo pequeno, um exército pequeno, mas como diz a Bíblia, Deus peleja por esse povo. Deus peleja por nós também. Glória a Deus, né? Jerusalém, ela será a metrópole mundial no milênio. O mundo inteiro vai ter uma capital. Essa capital é Jerusalém, pois Jesus estará reinando. Né? E nesse tempo, Israel estará na frente, na testa das nações, e desempenhará, afinal, o papel que Deus lhe reservou. Lá em Êxodo 19:6, Deus já tinha falado que Deus e que Israel ia governar. Só que olha quanto tempo passou. É como um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, quer dizer, para Deus não existe tempo. Qual que é a nossa medida de tempo? Como que chama? Como é que chama a nossa medida de tempo? Ô, gente, que vocês estão estudando, fazendo função, vocês não sabem disso. Precisa melhorar isso nas escolas. Eu aprendi isso quando era criança. É cronos. Cronológico, cronos. E o tempo de Deus? Agora sim. Vocês querem ver. Então quer dizer que vocês já estão vivendo no tempo de Deus. Kairos. Ok. Bom, a divisão política, né? Ela, no Antigo Testamento, a terra prometida foi repartida entre as 12 tribos de Israel, conforme Deus tinha prometido. E, através de Josué, que entrou com o povo para possuir a terra, dominá-la. E os mares que há lá é o Mar Mediterrâneo, também chamado Mar Grande, e tem o Mar Ocidental, né? Agora, o Mar Morto, que esse Mar Morto aparece com outros nomes no Antigo Testamento também, como Mar Salgado, ou Mar de Arabá, porque o Monte Hermon, lá em cima, ele destila água. O Monte Hermon tem neve eterna e aquelas águas destilam, vêm, formando rio, aí entra no Mar da Galileia, que o Mar da Galileia é um mar de água doce, um lago, grande lago de Genezaré, chamado também. Aí daí sai o Rio Jordão. E as águas que vão passando, aquela terra tem esses minerais, essas coisas que a água vai levando. Por isso que o Mar Morto é um mar salgado, um mar, porque a água vai trazendo e acumula ali no Mar Morto. Por que chama Mar Morto? Porque não tem vida naquele mar. Eu mesmo, quando estava lá, a gente fez a experiência, né? A gente entra dentro da água, você pega uma revista, senta na água e lê, dá para ler revista, sentado na água, você não afunda. Aí eu mergulhei para ver, sabe, já põe uma rolha dentro da água, você joga a rolha, ela afunda, quando você solta, você não consegue ficar lá embaixo. A água te leva para cima, por causa da densidade de sal. Tem uma lama que eles vendem lá, do Mar Morto, que é muito boa para a pele, para a saúde do rosto. E naquela região, realmente, agora está começando a aparecer alguns buracos naquela região e está surgindo água doce. A Bíblia diz que vai haver, que o Mar Morto vai ter vida, vai ter peixe. E quando tiver no milênio. E esses lugares onde tem até hotéis, resorts, né, que o povo viaja, já está abandonado, porque de repente faz assim, ó, aí surge aquele buraco e começa a minar água. A água que mina é doce, não é água salgada. Então é a promessa de Deus que vai haver uma ligação
e o Mar Morto vai se transformar no mar vivo, onde vai haver peixe, abundância e tudo mais. Tem também o Mar da Galileia, como eu falei para vocês, é um mar de água doce, né? Também chamado de Kinneret, e Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, por causa das capitais que os iam mudando de nome, né? Tem os rios, o mais conhecido, o mais famoso é o Jordão, né? Que ele vem no sentido norte e sul, nasce no Monte Hermon, deságua no Mar Morto. Tem o Querite, ele desemboca no Jordão, mas é um rio Uade. O que é o rio Uade? É aquele rio que no tempo da chuva ele é um rio, quando no tempo da seca ele desaparece, entendeu? Então ele é temporário o rio. Tem também o Cedron, ele banha Jerusalém do lado leste, e também é um Uade. Por quê? Porque na época de seca ele não tem mais água. Tem o Jaboque, que é a mesma coisa, é um afluente do Jordão, da margem oriental, e tem o Yarmuk, que é afluente também do Jordão, margem oriental, deságua 6 quilômetros ao sul do Mar da Galileia. Esse rio não é citado na Bíblia. O Arnon, que deságua no Mar Morto, margem oriental, era o limite sul de Israel da frente oriental. E tem o Quizon, que deságua no Mar Mediterrâneo, no Monte Castelo. Mar Carmelo. O que eu falei? Deixa eu tomar água aqui, acho que a língua enroscou. Ok. Montes agora, Tabor, na Galileia, né? E crê-se que nesse monte foi que houve a transfiguração de Jesus. Gilboa, lá em Samaria, tem 543 metros à altura dos montes, né? Tem o Carmelo, que também é em Samaria, o seu ponto mais alto, 575 metros. Ebal e Gerizim são dois montes situados em Samaria também, e Moriá, em Jerusalém. Ali Abraão iria sacrificar Isaac, e Salomão construiu o templo de Deus, no Monte Moriá, né? Sião, que é em Jerusalém ao sudeste, altitude de 800 metros. O local e o termo Sião também são usados de modo diversos na Bíblia, né? Até nos hinos a gente fala, vou morar em Sião, Sião, cidade tão linda, né? Por quê? Porque é a região ali de Jerusalém, aquele monte. Na época bíblica, por exemplo, significava toda a cidade de Jerusalém, como o Salmo 183 tem, e o 3, né? O termo é também aplicado em alusão ao céu. Sião. Monte das Oliveiras, em Jerusalém, esse é famoso. Jesus ali orou sobre grande agonia, né? Que está ali o Getsemane, né? É um horto, um jardim. O Monte Calvário, local onde Jesus foi crucificado e próximo do qual foi sepultado fora dos muros da cidade de Jerusalém. Na sua parte norte era uma elevação à beira de uma estrada. Próximo ao local da crucificação, deu-se a ressurreição. Em 1885, um general chamado Gordon, ele era britânico, né? Descobriu um túmulo. Essas pesquisas revelaram que ele nunca ter sido ocupado e passou a ser considerado como o túmulo de Cristo. Então, quando a gente visitou ali, para chegar nesse túmulo, sai do Monte Gólgota, que é onde Jesus foi crucificado, ou Monte Caveira também, porque depende do ângulo que você olha, tem os olhos assim, igualzinho um crânio, uma caveira, que se chama Monte Gólgota, que é o Monte Caveira também, né? Que tem uma caveira ali, a aparência dele. O ângulo eu tenho, quando eu fui lá eu tirei fotos, tem filmagem também
dessa região. E realmente bem, você olha assim, não tem dúvida que é aquilo ali. Então esse general acabou descobrindo que existe em Jerusalém 2 lugares que falam do túmulo de Jesus. E um que é o oficial que eles acham, mas tem esse aí que depois que descobriram que do jeito que descreve a Bíblia, é o túmulo escavado numa rocha, que tem até aquela vala onde a pedra era rolada ali para tampar o túmulo, para ninguém entrar. E foi exatamente mostra aí. E na porta desse túmulo agora que fizeram, lógico, né? Está escrito, ele não está aqui, porque ressuscitou, né? Ele está vivo. Uma alusão a Jesus. O clima. O território de Israel possui um relevo bastante variado. Tem regiões muito elevadas, tem outras baixas, originando toda espécie de clima, desde o tropical no Jordão até o do intenso frio lá no Monte Hermon, que tem 2.815 metros de altura. As chuvas são de bom volume no norte e no centro do país, porém bem menos no norte do Negev. Quase nada na região sul, onde tem muito deserto, que já vai se aproximando da África, né? A faixa litorânea tem uma temperatura média de 21 graus, com verões úmidos e invernos suaves. No Vale do Jordão, a temperatura sobe até 40 graus centígrados. Já nas regiões montanhosas, o clima é seco e com temperaturas amenas, né, durante o verão, mas com frio rigoroso e muita chuva no inverno. Agora, no auge do frio, as áreas mais elevadas, elas podem ficar cobertas de neve também. Então, Israel tanto tem neve como tem deserto, né? Agora, a temperatura média é 22 graus, mas pode chegar a 4 graus no inverno. É devido a essa variedade de clima que é chamada Palestina, né? Comporta toda a espécie de cultura agrícola. 10, B. 11, B. 12, A. 13, 14, C. Agora, o terceiro texto fala sobre a história do território israelita. Ela pode ser resumida em 13 itens. Qual é o primeiro item? Isso, esse foi de 1451 a 45 a.C., né? Depois, governado por juízes, porque quando Josué morreu, a Bíblia diz que surgiu uma geração que não conhecia a Deus. Aí os filisteus começaram a invadir outros povos, eles ficaram escravos. Foi aí que o povo clamou a Deus, buscou a Deus, se arrependeu. Deus então levantou juízes para pelejar, né? A história dos juízes começa aqui. Então, depois de Josué, houve um período mais ou menos de 20 anos. Nesses 20 anos não teve nenhum líder que assumiu o lugar de Josué. E os sacerdotes estavam como que acomodados. E então o povo começou a se misturar com os outros povos, imitando as suas práticas abomináveis que Deus... E o que nós lemos lá no livro, né? Até no templo tinha abominação, porque eram os povos antigos, registro desses povos. Tem o reino dividido de Judá, depois de Davi e Salomão, o reino dividiu-se, né? Ficou entre Judá e Israel. Judá ficou com 2 tribos, que é Judá e Benjamim, enquanto que as outras 10 tribos, elas passaram a se chamar Israel. Essas 2 tribos passaram a chamar-se Judá. E depois
teve o cativeiro babilônico de 606, onde o povo de Judá foi levado cativo. Os de Israel foram levados cativos, quem lembra o ano que a Síria levou o povo cativo? Hã? Não, esse não foi a Síria, foi Babilônia. A Síria foi quantos anos antes? Quem lembra? 722. Israel foi o primeiro a ser levado cativo, as 10 tribos se espalharam. Samaria, conhecida inclusive no tempo de Jesus, porque os samaritanos eram um povo misturado. Lembra? E depois, 606, é que veio o cativeiro babilônico. E durou 70 anos, né? Até o ano 536 a.C. Depois da Babilônia veio quem? Que governo veio? O persa, né? Foi de 536 até 331. Depois, sob o comando dos gregos, entraram os gregos. No ano 331 até 167 a.C., daí os macabeus, que eram aqueles sacerdotes judeus, né, Judas e aqueles outros, os macabeus, eles lutaram e libertaram o país para conviver, mas aí os romanos vieram no ano 63 a.C. e dominaram toda aquela região, e o Império Romano se espalhou pelo mundo. O Império Romano durou até o ano 634 a.C., porque ele se dividiu em dois. Lembra a estátua, as duas pernas? Então o Império Romano é as duas pernas, porque um lado e o outro lado, ela vem até embaixo, até os pés. E sob o domínio árabe ficou de 634 até 1517 depois de Cristo. Aí teve esse período das cruzadas, de 1095 até 1187. E aí os turcos também dominaram, os otomanos, né? Foi de 1517 a 1914. Essa data, 1914, vocês lembram o que aconteceu no mundo? Oi? A Primeira Guerra Mundial. Então, os turcos também são muçulmanos, apenas com mais influência oriental. E sobre os ingleses, que foi o protetorado, né, que os ingleses estavam protegendo aquela região por delegação da Liga das Nações, foi de 1922 até 1948. Dia 14/5, essa data é profética, histórica, ficou marcada. 14/5 de 1948, foi proclamado o Estado de Israel com estrutura e república democrática. O primeiro governo autônomo judaico por mais de 2000 anos. De agora em diante, cumprir-se-á Amós 9, 14 e 15. Israel nunca mais será dominado. Ele vai passar por grandes lutas, mas quando vier o rei prometido, que Deus prometeu para Davi, que do reinado de Davi nunca faltaria cetro, né? Isso é, nunca faltaria reinado, rei. Jesus Cristo é o rei eterno. Ele vai julgar as nações. Os primitivos habitantes de Canaã, quem eram? Bom, de acordo com o relato bíblico, né? Lá em Deuteronômio 7 e também 20:17, os povos que constituíam a região de Canaã primitiva foram quem? Primeiro os hebreus, heteus e hetitas, né? Um dos 3 povos mais poderosos do Oriente Médio. Os outros 2 foram os egípcios e os mesopotâmios. Então o núcleo central ficava na Ásia Menor, perto de Ankara, capital hoje da Turquia. Eram camitas, né, que vinham da descendência de Cam, um dos filhos de Noé. E os girgazeus eram camitas também, isso é, descendência de Cam.
Amorreus ou Amonitas eram camitas. O seu reino ficava em Mari, próximo a Mitane, região de Arã. E também os cananeus, também eram descendentes de Cão. Os pereceus e os ferezeus, não se sabe a origem, nada tem a ver com os fariseus do Novo Testamento, que eram um grupo religioso. E heveus e os oreus são os urrianos da história, eram camitas também. Eles habitavam naquela região de Canaã, lembra que Deus falou? Ali habitam os jebuseus, os heteus, os heveus, né? E Deus mandou destruir a todos esses povos. Também eram camitas, e cumpriu sua profecia de Noé, de Gênesis 9, 25. Que interessante que Deus disse que esse povo seria escravo, serviria aos seus irmãos, né? Os filhos da descendência de Cã. Hoje falar isso é polêmico, né? Se você falar isso, vai se levantar o Black Lives Matter, aí pronto. Tribo a leste do Jordão, aí você tem Manassés, Gad e Ruben, tá? Depois os litorâneos, aqueles que habitavam perto do mar, né? Aser, Manassés, Efraim, Dan e Judá. As tribos centrais é Naftali, Zebulon, Issacar e Benjamim. A tribo dos limites do sul, Dan e Simeão ao sul. Dan ao norte, parte e Simeão ao sul. Então aqui nós encerramos o estudo particular da terra de Israel e vamos agora reiniciar o estudo dos 18 países e regiões abrangidos nessa lição. Vamos lá. O Egito, país mais citado na Bíblia, não é verdade? Seu nome hebraico é Mizraim. Aqui, quando você vai estudar a Bíblia, muitas vezes vai aparecer esse tipo de palavra, Mizraim. Que lugar que é esse? Aí se você lembrar, é o Egito, né? Foi chamado também por esse nome. Fica ao norte da África. Também a Etiópia, né? Até hoje tem essa Etiópia. Ela era outra Etiópia na região norte da Mesopotâmia, também chamada Terra de Cush, em hebraico. A profecia a respeito da Etiópia, no Salmo 68:3, teve cumprimento a partir de Atos 8, 26 a 39, que é um país de base cristã até hoje. A Etiópia da Bíblia compreende atualmente a Abissínia e a Somália, né? É um lugar de muita perseguição, mas tem muito cristianismo. Na Líbia, a Líbia é a extensa região da África do Norte. Simão, que ajudou a Jesus a levar a cruz, era natural de Cirene, cidade da Líbia, né? Igualmente, no dia do Pentecostes, havia sirineus em Jerusalém, que lá em Atos 2:10 é relatado. Depois a Ásia. Não é a região que hoje conhecemos como continente asiático. Era uma província romana situada na parte ocidental da Ásia Menor, tendo Éfeso como capital. Então a Ásia Menor compreende hoje o território da Turquia. Se você for olhar no mapa, é onde fica a Turquia. A Grécia ou Hélade. A Grécia antiga era conhecida pelo nome de Acaia. Lá em Atos 18 fala sobre Acaia. Nome derivado de Aqueus, que era o povo que habitava ali. E a Macedônia é localizada na região montanhosa da Península Balcânica. No ano 148 a.C., o país foi convertido em província romana. E atualmente o território macedônio está dividido entre a Grécia e a ex-Iugoslávia e a Bulgária. O ministério do apóstolo Paulo ocorreu na Ásia Menor, que era Grécia, Ásia Menor, Grécia e Macedônia. Principalmente a capital do então Macedônia chamava-se Pela. Então, se você ler o livro de Atos, que é um livro histórico, você vai ver as viagens missionárias de Paulo. Ilírico, região europeia onde Paulo ministrou a palavra de Deus, e hoje
é hoje a Albânia, né? E parte da ex-Iugoslávia, antiga Dalmácia, lá em 2 Timóteo 4,10. E tem a Itália, que é um país banhado pelo Mediterrâneo, situado ao sul da Europa, em Roma. Sua capital foi fundada em um diminuto reino em 753 a.C., que mais tarde viria a ser o Senhor absoluto do mundo. Então, para a Itália, Paulo viajou e pregou o Evangelho, mesmo como prisioneiro. Ele acabou sendo morto lá em Roma, né? Espanha, Paulo manifestou o propósito de viajar para a Espanha. E segundo estudiosos da Bíblia, a cidade de Tarsis, mencionada em Jonas, ficava ao sul da Espanha, sendo no tempo desse profeta o extremo do mundo conhecido pelo povo comum. A Espanha foi grande perseguidora de cristãos durante a Idade Média, especialmente através dos tribunais da sinistra Inquisição. Então, por aí você vê como que a história tem que ser acompanhada, né? 15. Aí, qual que é errado aí? 19. A 19, só ela, né? Muito bem. Os mares e montanhas, rios e cidades da Bíblia, né? Nós temos aí essas cidades e aí nós vamos terminar então o livro, né? Os mares do mundo, quais são os mares? As montanhas, rios e cidades. Nós temos um muito conhecido, né? O Mar Vermelho, que esse Mar Vermelho, ele é originado lá no Oceano Índico, ou Mar Arábico. Em sua parte norte fica o Golfo de Aqaba à direita, o de Suez à esquerda. Se vocês depois quiserem olhar o mapa aqui, vocês podem ver, né? Vocês vão achar esses mares aí. Talvez tenha que mudar as folhas aqui para ver o nome dos lugares que mudaram. O Mar Adriático, né, que fica também, é parte do Mar Mediterrâneo, entre a Itália e a Dalmácia bíblica. Esse nome deriva da cidade italiana de Adria, né, que se chama Adriático, ao norte do país. E no tempo de Paulo, esse mar compreendia a área maior que a atual. Lá em Atos 27 ele fala. Tem o Mar Negro, né, conhecido na história por Porto Euxino. Ele fica ao norte da Ásia Menor, não é citado na Bíblia. E tem o Mar Cáspio, conhecido como Mar Hircano, está no norte da Pérsia, não é citado na Bíblia. E o Mar Egeu, que é entre a província da Ásia Menor, Grécia e Macedônia, ficava a pequena ilha de Patmos. Essa ilha é onde Paulo ficou, onde João foi exilado, e ali ele teve a revelação do Apocalipse. As montanhas, tem o Ararat, é uma cordilheira, né, situada na Armênia, tem a altura de 5.000 metros, e nascem os rios Tigre e Eufrates dessa cordilheira. O Sinai, que é o mesmo que Horebe, ele fica no sul da península do Sinai, e nesse monte Israel recebeu a lei e teve lugar o pacto entre Deus e seu povo. Ali Deus falava antes com Moisés, né? O Sinai, Monte Sinai. Sempre que você lembra Monte Sinai, você lembra de lei. Deus recebeu, ali foi Moisés recebeu as leis, as tábuas da lei. Os Líbanos são duas cordilheiras ao norte de Israel, cuja denominação provém dos tempos dos gregos e persiste até o presente. Existe até hoje a cidade do Líbano, né? O país, o Líbano. Tem o sentido norte e sul. A do oeste é chamada Líbano, a do leste Antilíbano, e nas encostas desses montes cresciam os famosos cedros do Líbano, que é citado na Bíblia. Esses montes são várias vezes citados nas Escrituras. Tem o Monte Hermon, né, que
sendo o limite do norte de Israel. Tem outros nomes na Bíblia, né, que atinge mais de 3.000 metros de altitude. Está sempre revestido de gelo e neve e pode ser avistado de muito longe devido à sua imponência e altura, né? Ou alvura, que é alvo, é igual o Monte Fuji, né? Daqui dá para a gente ver o Monte Fuji. Quando está no tempo limpo, a gente vê o Monte Fuji, porque tem 3.400 metros, né, Monte Fuji. Então veja aqui a altura. Tem também Seir, né, que é a região montanhosa de Edom, sul do Mar Morto, o Nebo, Monte Nebo, que o mais elevado pico do Monte Pisga, né, nas montanhas de Abarim, fica a leste do Judeu, do Rio Jordão, e nas terras de Moabe, os Moabitas, né, que foram inimigos de Israel também. Do Monte Nebo foi que Moisés avistou a terra prometida. Deuteronômio 34, Deus deixou Moisés ver a terra, mas ele não entrou nela. São 2 pontos da mesma serra. Aqui fala sobre o Monte Ararat. Até hoje muitas pessoas, essas pessoas que procuram coisas bíblicas, né, escavações, eles acham que em algum lugar desse monte está a Arca de Noé, né? Porque se ela baixou no Monte Ararat, ela pode estar coberta com gelo, muito, né? Mas até hoje, com toda a tecnologia, eles de vez em quando aparecem, acharam a Arca de Noé, né? Daqui a pouco o negócio morre de novo. Porque não significa que a Arca de Noé tenha pousado exatamente ali, ok? Mas que pode ter ficado encalhada em qualquer lugar daquele planalto. Isso é em toda a região conhecida como Ararat, que é muito vasto. Então Ararat é a mais alta montanha da Turquia moderna e ao todo são 2 picos. O Grande Ararat, com altitude de 5.137 metros, e o Baixo Ararat, com altitude de 3.896 metros. Então, são muito altos, né? E também tem agora os rios, né? Os rios, não, os montes, agora os rios. Tem o Rio Nilo, no Egito, muito famoso, onde Moisés ali, né, flutuou até que a filha de Faraó achou ele. Tem o rio Tigre, em hebraico é Hidekel, que corre do oriente da Mesopotâmia. Às suas margens ficava a grande cidade de Nínive. Foi também à margem deste rio que um anjo apareceu a Daniel, banhava a Síria. Eufrates, né, é às vezes citado como o grande rio, ou o rio, banhava a cidade de Babilônia. O Tigre e o Eufrates se unem no final dos seus cursos, e o trecho assim percorrido é chamado de Shat-e Arab, que quer dizer, em tempos remotos, desembocavam separados no Golfo Pérsico. Quer dizer, os rios podem ter mudado a sua trajetória com o tempo, porque no tempo do Éden, o Éden ficava entre esses rios. Agora muita gente pesquisa, mas a Bíblia fala que Deus colocou ali um anjo com a espada flamejante ali tomando conta para que ninguém entre no Éden, né, quando expulsou o homem do jardim. Agora tem também outros 3 grandes rios que ligados aos povos bíblicos, que não são mencionados na Bíblia. É o Leontes, o Orontes na Síria, o Tibre, não é Tigre, é Tibre na Itália, que banha a cidade de Roma. E as cidades também bíblicas, né? Ur, aqui você tem, né, as jornadas de Abraão. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver aqui.
jornadas de Abraão, você tem aqui Ur, né? Aqui estava a região do Iraque. Essa região aqui, entre o rio Tigre e Eufrates, é que era a região do Éden, né? Então, é daqui, aqui tem a Babilônia, aqui está o Iraque, aqui as nações que, está vendo aqui a Babilônia aqui? Então, o inimigo, ele pegou essa região e como aqui foi a queda do homem, ele passou o domínio para ele, dessa região surge toda sorte de coisas ruins também. E a Bíblia diz que ali estava o trono de Satanás, né? Ela se refere também aos tronos em Jerusalém, quando davam abominações, mas também aqui, que é o Iraque, na região dessa região aqui, Mesopotâmia. Aqui você tem o Golfo Pérsico, né? Aqui você tem essa Mesopotâmia, toda essa região verde aqui, você está vendo? Está vendo aqui? Pode ver, Israel está aqui, ó. Israel está aqui, ó. Então, Deus deu aos judeus toda essa região aqui, ó. Mas eles ocupam só 11% hoje, por causa da teimosia deles, né? Da desobediência. Então é Ur, depois tem Nínive, é capital da Assíria, as margens do rio Tigre, então fica tudo nessa região aqui, ó. Tá vendo? Damasco, na Síria, né? Mênfis, capital do antigo Império Egito, época das pirâmides, né? A Babilônia, o mesmo que Babel, né? Essa cidade era a capital do império do mesmo nome, Babilônia. Seus jardins suspensos eram uma das 7 maravilhas do mundo, né? E mundo antigo, a cidade ímpia, também vaidosa, orgulhosa, foi no Império Babilônico que os judeus tiveram exilados por 70 anos. Na lição 7 nós falamos sobre isso. Arã é a importante cidade ao norte da Mesopotâmia, ficava no extremo norte do reino de Mar. Aqui, ó, onde habitou Abraão, ele está indo aqui, e Arã está por aqui, assim, ó. Aqui, ó, Arã, ele sai de Ur dos Caldeus, para em Arã, e daqui, o seu pai estava aqui, quando o pai dele morreu, ele saiu para obedecer o que Deus falou, mas saiu junto com o seu sobrinho, né? E aí teve problema, porque Deus tinha falado para ele, sai da tua terra e do meio da tua parentela. Quando ele levou Ló, ele teve problema mais na frente, nós sabemos da história, né? Depois tem Tiro, né? É um porto marítimo, Jesus pregou nessa região, né? Pertence ao Líbano. Sidom, também atualmente cidade de Saida, também uma importante cidade da Fenícia. Atenas fica onde? Na Grécia, né? Antigo Estado grego. Era a capital da Ática, antigo Estado grego. Atualmente é a capital da Grécia, né? Era o centro das artes, da arquitetura, da literatura, da política, e durante os anos dourados da história da Grécia, por onde o apóstolo Paulo passou em sua viagem missionária. Era notadamente também uma cidade idólatra. Hoje todo esse passado glorioso é visitado por muitos, mas visto alguns desses patrimônios culturais foram restaurados, como o Pórtico de Átalo, onde o apóstolo Paulo debateu com alguns filósofos. Tem Éfeso, cidade bem conhecida também, inclusive a Bíblia fala sobre essa igreja, né? A igreja de Éfeso, Jesus escreveu uma carta para o pastor dessa igreja. Roma, quem foi pastor dessa igreja logo no começo da igreja foi o apóstolo João. E ele levou Maria, a mãe de Jesus, para morar com ele. Jesus entregou Maria na mão. Aí daí ele foi levado para a ilha de Patmos, como foi exilado,
Depois ele voltou para Éfeso e terminou ali o seu pastorado. E o livro de Atos descreve a história nos primeiros anos da igreja, em que o evangelho foi espalhado por toda parte, começando em Jerusalém e chegando até Roma. Como a Babilônia, a cidade de Roma, tornou-se também um dos símbolos do paganismo e da idolatria no Novo Testamento. Outros pontos de interesse da geografia bíblica também pode ser facilmente encontrado e estudado pelo aluno, que se acha também no âmbito do Novo Testamento, como exemplo. As cidades visitadas por Jesus, mencionadas nos 4 evangelhos. Também as viagens missionárias de Paulo. Através do relato bíblico, podemos acompanhar o apóstolo em suas viagens, que está aqui, né? Deixa eu ver se está aqui ou se está naquele outro mapa. Está aqui. Aqui, ó. Aqui nesse mapa você tem as viagens missionárias do apóstolo Paulo, que a primeira e a segunda está aqui, depois a terceira e a quarta está na outra, porque o mapa, para colocar tudo, tem que ser bem dividido, então está aqui. A outra, isso. Aqui. A terceira e a quarta viagem missionária. Quando você pega um mapa desse, põe na sua frente e começa a estudar, aí você passa aqui, né? Onde houve um naufrágio, aí você vai, foi aqui. Quando você estuda a Bíblia vendo a geografia, é fácil marcar, porque a sua mente junta as coisas e grava uma situação. Você pode ver que se tem lugar que você passa, foi aqui que aconteceu isso aquela vez. Você marca o local. Então é bom quando você vai estudar, se você gosta de... Você tenha um mapa ali e deixa ele na frente. Eu me lembro que eu era apaixonado por mapas, porque quando eu estudava, a gente não tinha dinheiro para comprar o Atlas, né? Então a gente tinha que estudar na biblioteca, tinha que ver em outro lugar. Mas quando eu cresci e ganhei um dinheirinho, eu comecei a comprar mapa. Pro globo, aquele globo que roda assim, fica girando para ver os lugares do mundo. Porque é cultura, isso é cultura. Agora, o livro de Atos é um livro histórico e ele, por exemplo, quando você pega aquela passagem que Paulo fala com o guarda do presídio, que eles saíram, o guarda ia se matar, lembra? Aí eles falam para o guarda, não faça nada porque nós todos estamos aqui. Aí o guarda perguntou, né, o carcereiro, o que eu preciso fazer para ser salvo? Atos 16. Ele falou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então todo mundo acha que se ele não está salvo, a casa toda tem que se salvar. Nem sempre é assim. Paulo disse isso realmente, porque naquela época é o seguinte, se o pai de família tomasse a decisão, a esposa e os filhos acompanhavam, entendeu? Pode ver, na casa de Cornélio mesmo, estava ele e os parentes. Quando Pedro foi lá falar de Jesus, todos eles aceitaram Jesus. Primeiro Cornélio, que tinha tido a experiência, né, com Deus, e ele aceitou Jesus e todos aceitaram. Na casa do carcereiro também aconteceu a mesma coisa. Então agora quando alguém fala assim, não, mas está escrito na Bíblia, será salvo tu e tua casa. Bom, é a vontade de Deus e a gente deseja que isso aconteça, mas nem sempre numa família todo mundo
é salvo. Entendeu? Por quê? Porque é um livro histórico. E tem as verdades, não tem nenhuma mentira aqui, nenhum fato, mas é um relato de que Paulo falou isso. Mas em outras passagens da Bíblia, o que a Bíblia diz? Quem crer e for batizado será salvo. Então, na sua família, todo mundo é crente? Todo mundo aceitou Jesus? Se numa família todo mundo aceitou Jesus, glória a Deus. Essa é a vontade de Deus também, entendeu? Mas isso não quer dizer que toda a família precisa assim, eu aceitei Jesus, mas minha família não é, então não está se cumprindo a promessa de Deus. Deus não foi promessa. A promessa de Deus é salvar o mundo inteiro. Não é verdade? A promessa de Deus é essa, eu quero salvar o mundo inteiro. Mas, qual é a condição? Aquele que crê. Então, se não creu, não tem como ser salvo. O que mais aqui que vocês têm aqui? Na geografia bíblica você vê as cidades que Jesus passou, que ele andou, por exemplo, nós chegamos em Tel Aviv, e começamos a andar, e eu falo assim, gente, nós estamos pisando no lugar onde Jesus andou. Deu uma emoção tão grande, a gente começou a chorar, a falar em língua, a gente começou, era uma caravana de 40 pastores que estavam olhando com as esposas, né? Foi uma coisa maravilhosa. As viagens missionárias você encontra também, as 7 igrejas da Ásia, as províncias são mencionadas. Aqui na Ásia, você vai ver, tem o lugar das 7 igrejas, né? Quando você começa a ver a igreja de Sardes, a igreja de Pérgamo, sabe? Todas elas estão aqui, ó, as igrejas, 7 igrejas da Ásia, que Jesus mandou João escrever carta aos pastores dessas igrejas, né? 21, 22 é B, né? 23, A. 24, B e 25, B. E por último, vida e costumes dos povos bíblicos. Então é importante você saber como eram os costumes, a vida deles, o dia a dia, porque certas partes da Bíblia você não vai entender se você não conhecer como que vivia nessa época. Às vezes faz confusão. Então a vida com seus usos, costumes, né? Leis, diferente de povo para povo. Então imaginemos como não estão distantes os antigos costumes orientais, tão citados na Bíblia. Tais fatos, quando não compreendidos hoje, eles são considerados aberrações. Por exemplo, a Bíblia cita inúmeras leis, preceitos, costumes do modo de viver oriental que, se o estudante da Bíblia desconhecer suas causas, razões e modo de ser, não vai compreender muito da revelação divina, já que os tais se acham entrelaçados no corpo do relato bíblico, isso é, usavam os costumes da época para explicar alguma verdade. Se a gente não sabe que esse era o costume da época, a gente não vai ficar sem conhecer realmente essa verdade. Então, quem quer que ocupe da leitura do estudo do Santo Livro, que é a Bíblia, sempre estará se deparando com a necessidade de conhecer esses povos, os costumes, os hábitos dele, que são pelo menos, né? Então, vamos destacar alguns aspectos estudados de forma bem resumida, já que esse curso elementar de bibliologia não comporta esse exame tão profundo, né? Então, vamos lá. O juramento com a mão sobre a coxa, você vai encontrar na Bíblia. Significa o quê? Submissão, obediência irrestrita. E por isso Deus tocou na coxa de Jacó. Realmente, dali para frente, Jacó tornou-se um homem de Deus. Teve, inclusive, o seu nome mudado, né? De Jacó para quem? Passou a se chamar Israel.
Rasgar as vestes, que é o costume. Hoje a gente não faz isso, mas era demonstração de luto, de lamento, de tristeza. Há 28 casos na Bíblia. Os sacerdotes não podiam fazer isso. Mas o de Mateus 26:65 o fez sem razão. Né? Esse ato de rasgar as vestes obedecia também uma série de regras. Não era de qualquer jeito. Entendeu? Então, o cavalgar sobre jumentas brancas era então costume, inclusive, dos reis, dos juízes e fidalgos. E, então, lá em Juízes 5:10, o que está escrito lá? Vamos ler? Alguém achou? Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo, e que andais pelo caminho, falai disso. Então, os irmãos estão vendo que como que você vai entender se você não sabe por que fala jumenta branca, né? Aqui você agora já sabe que era um animal que era montado por reis, por juízes e fidalgos. Não era qualquer pessoa que andava sobre essas jumentas. Semeadura de sal, né? Juízes 9:45. O que diz lá? Olha só, 9:45, ele fala: e Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade, e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e a semeou de sal. No Brasil aconteceu um fato com Tiradentes. Quem pelo menos no meu tempo, contava essa história, né? Hoje em dia eu não sei como é que está, sabe? Mas Tiradentes, a casa dele foi esquartejado, né? A casa dele derrubaram e jogaram sal para nem nascer mato mais naquele lugar onde Tiradentes foi morto. Isso naquela época, né? Então, esse significa desolação perpétua, para nada mais ali, é um castigo perene. Pôr a aba da capa sobre alguém, né? Lembra de Ruth? De Ruth não, como chamava? É Ruth mesmo, né? E é Ruth, que estava com a sogra lá. Ele fala, a capa foi colocada sobre ela assim. O que significa? Proteção, né? Então, por exemplo, quando você Ruth dormiu nos pés como chama esse moço? Boaz. E Boaz colocou, aí a turma já pensa que ele já teve relação com ela, não é nada disso. Era como as moças as pobres iam atrás dos que colhiam, e ficam os rabiscos da colheita, que é aquelas espigas que caem no chão, vão ficando, elas vinham atrás e vinham pegando, os pobres faziam isso. E Ruth, quando chegou com a sogra lá, não tinha mais nada, então ela tinha que pegar para ter comida e ir atrás. Mas essas moças que iam, muitas vezes eram abusadas pelos que semeavam, davam mais espiga para elas, mas abusava delas. Então, quando Noemi, agora eu lembrei o nome da sogra, Noemi, ela falou para ela falou, ele é Boaz, você vai lá e deita nos pés dele. Então Boaz achou graça em Ruth e cobriu ela com a sua capa. Ele dizia, essa aqui ninguém põe a mão, entendeu? Essa aqui ninguém mexe. E depois ele foi pegar o outro que tinha o direito primeiro que ele, comprou esse direito e depois casou com ela, né? E foi a descendência de Jesus, veio daí também. Nenhuma indecência havia
aqui como muitos querem, que acham que ali Ruth teve um caso ali com Boaz, não foi nada disso, era uma questão de proteção, ok? Um odre na fumaça, o que significa isso? Salmo 119, 83. O que é odres? É uma vasilha feita de pele de animal para transportar líquido. Era posto sobre a fumaça para ficar endurecido pelo calor. Isso também fazia o quê? Aumentar a espessura do couro através do encolhimento. E aqui fala do estado da alma de Davi, que estava desse jeito. Maria desposada com José. O que significa se desposar? Era como se hoje para nós é noivo, né? Então, naquele tempo em Israel, o noivado era um ato seríssimo. E de fato o é. Os noivos, eles tinham a responsabilidade como se fossem casados. Em suma, em Israel, o noivado era o primeiro ato do casamento. Ocasião em que o noivo entregava para a noiva um contrato de casamento ou uma moeda inscrita. Você está consagrada a mim, né? Então, quando José estava desposado com Maria e ela apareceu grávida, ela tinha que ser morta. Mas José, como a Bíblia diz, sendo direito, não querendo trazer um problema para Maria, resolveu fugir, sumir. Só que aí o anjo falou com ele, não receba ela, o que está nela é gerado pelo Espírito Santo. Então aí, irmão, José recebeu Maria, mas se caso ele denunciasse, ela seria apedrejada, né? Um casamento oriental. Bom, as núpcias duravam 7 dias ou mais. A união definitiva do casal somente tinha lugar no último dia, quando o noivo dirigia-se à casa da noiva à noite e a conduzia para a sua casa. Veja que a parábola das 10 virgens, né? Às vezes o ato ocorria também de dia. A lua de mel durava 1 ano. Inclusive, se era soldado, nem para a guerra podia ir. Entendeu? Estava em lua de mel. A pessoa, se fosse hoje, uma casava logo, se tivesse guerra, né? Vou casar. Depois de 1 ano desmancha. O vinagre também que foi oferecido para Jesus na cruz, lá em Mateus 27, 34, era usada para tornar as vítimas insensíveis ao sofrimento. É como se fosse uma anestesia. Ok? Jesus recusou. Sofreu a morte num estado de plena consciência. Por quê? Pode ver, hoje em dia também, quando uma pessoa, até na Bíblia fala, quando a pessoa está ferida e tem que ser curada, tem que se tratar do ferimento, se dá uma bebida para ela ficar como o corpo meio amortecido, e aí então a pessoa sente menos dor. O teto, que é o eirado da casa, aberto com tanta facilidade, lá em Lucas, né? A casa nessas regiões, amados, não tinha um telhado em si, era um eirado, isso é, o que é? É uma espécie de laje feita de vigas de madeira, recobertas de pedra e barro. Recebia tratamento especial a fim de recolher águas pluviais, dada que a carência da água potável na região. Num teto assim, era fácil preparar uma abertura. Arrancou as telhas da casa para descer o paralítico, né? Não, é só tirar aquela placa, né? A ordem de Jesus: a ninguém saudeis pelo caminho. Irmão, entenda isso, né? Tem que... Quem também fez isso lá no Velho Testamento, quem foi? Elias falou para Eliseu, né? O Eliseu falou para o Geazi, né?
vai na casa da viúva, não saude ninguém. Por que não, para não saudar ninguém? O tempo que restava era pouco, muito pouco. As saudações orientais, elas tomavam muito tempo. Não somente a devido de troca de expressões formais, mas também devido às poses que o corpo assumia. Porque no Japão não tem japonês que fica assim bastante tempo, um balança, outro balança, parece que não tem fim o negócio. No aeroporto a gente vê muito isso quando chega aqueles chateaus, aqueles senhores, né, velho, os novos ficam baixando, tem que baixar mais do que o outro, né? Se ele baixou mais, o outro tem que baixar mais. Ali em frente onde eu trabalho, tem uma revendedora de carro, né? E quando acho que o cliente compra o carro, eles abaixam a cabeça, o cliente foi embora, sumiu e eles estão lá. Ficam baixando a cabeça, né? Olhando e dando risada, passando risada. E é interessante que o japonês tem muita coisa bíblica com eles que eles fazem, né? Antigamente. Se os enviados por Jesus fossem cumprimentar o povo, sabe o que eles faziam? Um pegava na barba do outro, ficava alisando, como é que vai ser sua família, seu filho, ele está ali, está estudando, e ficava ali, um alisando a barba do outro, e ficava, e a posição do corpo. Então eu falei assim, não saude ninguém, porque senão não dava tempo né, o tempo era curto. Pastor Inácio, por isso que Joabe ele assassinou aquele homem, e a saudação dele foi pegar na barba, né? Isso. Pegou na barba e Enfiou É aquele Eudes também, né? Que ele pegou. Essa saudação, é por isso que exigia essa. Agora, se você não sabe o pão, quem não sauda? A gente, oi, né? Pronto, já saudou, vai embora. É que ficar. Aí, por exemplo, se você vê alguém na igreja de barba, não vai estranhar, né, irmão? Porque no tempo de Jesus usava barba. Jesus não tinha barba? Tinha barba. Porque barba era um costume, era um hábito deles. Né? Agora, o que é caminho de um sábado? Né? Isso é, o caminho permitido no dia de sábado. É uma distância que ia da extremidade do arraial das tribos ao tabernáculo, quando no deserto distanciava a distância de 2.000 côvados, aproximadamente 1.000 metros. Côvado alguns dizem que era 45 centímetros, outros dizem 50. Por isso, quando eu falo do tabernáculo, que fala das 4 portas, tinha 20 côvados, então é 10 metros. Né? Porque a gente calcula mais ou menos aproximado. E não podia passar das 6 horas da tarde, porque a sexta-feira, 6 da tarde, já é sábado. Né? Por isso que Jesus também foi tirado da cruz antes do sábado, na sexta-feira da paixão. Ele foi morto e foi tirado antes de escurecer o dia. Ok? Brasa sobre a cabeça do inimigo. Ele refere-se às leis de Levítico, quando o sumo sacerdote fazia expiação pelo povo, incluindo o incensário cheio de brasas. A expiação satisfazia a justiça de Deus, promovendo reconciliação do homem com ele. Então, quando a Bíblia fala que se você fizer o bem para quem te faz o mal, você acumula brasas vivas na cabeça dele, sabe o que é isso? É que você queima os pensamentos ruins que a pessoa tem sobre você. Ela te trata mal, ela te trata de um jeito e você trata ela bem, você faz benefício para ela. De repente aquela raiva que ele tinha, aquela coisa, vira uma... Puxa, eu fui tão ruim, ele foi tão bonzinho comigo. Então acumulou brasas vivas na cabeça. Isso é, afasta, não é você, queima ele, Jesus. Não é para queimar o pensamento ruim, é para queimar o lado ruim da coisa. Você não percebe como tem coisinhas, detalhezinhos que a gente precisa conhecer? Senão a gente acaba entrando na mesma história desse povo que surgiu aí, né, das décadas de 70, 80 para cá, que é queima ele, Jesus, desce fogo, fala isso, aquilo, né? Vai ter um câncer na garganta, aquele que fala mal de mim, vai ter... Quer dizer,
Da mesma boca que sai água doce, não pode sair água salgada. Da mesma boca que sai bênção, não pode sair maldição. Né? Deus nos chamou para abençoar. Jesus falou que a gente abençoa até quem? Até os nossos inimigos. Amém? Bom, os poucos exemplos aqui citados servem para dar uma ideia do valor que há na compreensão da vida, leis, usos e costumes orientais, conforme vemos na Bíblia. Se você quiser ver mais, tem livros, usos e costumes do Novo Testamento, usos e costumes do povo no Velho Testamento. Existem livros que mostram tudo isso para você. Então, nós citamos aqui alguns, mas existem inúmeros. Então, quando você pega um livro desse e você faz comparação com o que você leu na Bíblia, você, agora entendi o porquê, né? Você vê o negócio da noiva, da parábola das virgens, você vai ver agora, por quê? Porque o noivo dava um horário, ele tocava lá um grito lá, o noivo está chegando, aí tudo está pronto para seguir, né? Ficou alguma dúvida? Todas? Tá bom. Bom, vamos lá então. A 26, 27, 28, 29, 30, B, 31 e 32. 33, D, 34, B, 35, B, D, 36, D, 37, A, 38, B, 39 e 40, C. Muito bem. Terminou o livro, terminou o ano, só o ano que vem agora. Hoje nós vamos nos despedir de uma das alunas. Então eu queria chamar aqui a Tainá na frente, nós vamos orar por ela. Ela termina hoje, né, Tainá? E uma aluna, essa aqui é a Ferozes e Furiosos, né? Ela pega a prova desde o começo, daqui a pouco ela está entregando com a mão, ela está levando com a outra. Como é que você faz? Eu perguntei para ela, vem aqui na frente, vem aqui em cima. Vem aqui que a gente vai orar por você. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Orar por ela, para Deus abençoar. Que esse conhecimento que ela adquiriu todo esse tempo aqui, que ela possa permitir Deus usar isso para abençoar vidas, por onde ela estiver, amados. Lembra? Por onde você estiver, Tainá, seja você uma bênção. Amém? Naquilo que você aprendeu, naquilo que você assimilou, você passa para alguém, tá bom, querido? Vamos orar. Pai querido e santo, aqui está a tua serva. Obrigado por esse momento, Pai, que ela conclui, Senhor, esse curso, esses anos que ela passou, Senhor, muitas vezes com dificuldade, por causa do trabalho, cansaço, como teus servos, mas ela persistiu, perseverou e hoje está aqui, Senhor, abençoada, terminando esse curso e prepara a vida dela para o Senhor usar, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém. Parabéns, querido. Deus abençoe. Amém. Amém. Agora chegou a hora da prova. Vamos orar. Pai amado e querido, obrigado por mais um livro que terminamos hoje, Pai. Que com o tempo, Senhor, as necessidades que surgirem de estudar mais, esse conhecimento que adquirimos, seja usado para benefício dos teus servos que querem compreender melhor a tua palavra. Obrigado por cada vida aqui presente, Pai. Por cada servo teu, serva tua que deixam o lar, o conforto, o descanso para estar aqui estudando. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre eles, abençoando, renovando as forças, abençoando o seu lar, suas famílias. Também a tua serva Tainá, Senhor, guarda ela nas tuas mãos, protege ela de todo mal e todo engano.
Que esse conhecimento seja um filtro, que não passe nada que não vem de ti na mente dela, e que ela te sirva com alegria no coração. No nome de Jesus nós oramos e também nós agradecemos. Agora abençoa o teu povo, teus servos, que vão fazer esse teste.